Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou imensamente grato a Deus por essa oportunidade singular que Ele nos proporciona de nessa noite fazer aqui alusão ao terceiro livro, que se chama A História de Asaf e quem sabe a sua. Eu havia pedido ao pastor Sérgio Simões, o nosso presidente, um culto no dia de semana ou em algum trabalho normal, para que me cedesse alguns minutos e também, juntamente com a igreja, orasse em meu favor por esse trabalho. Aí partiu dele a iniciativa de fazer justamente no Congresso de Missões. Eu me senti muito mais honrado, pastor Sérgio, pela honra, pelo privilégio de ser aqui de Tararé, nascido nessa igreja, apresentado nessa igreja, cresci nessa igreja e sirvo essa igreja até o dia glorioso do arrebatamento da igreja, se Deus assim nos permitir, pois esta é a nossa maior esperança. Uma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros não leem, e nós sabemos que quem não lê mal fala, mal ouve e mal escreve. Nos últimos 3 meses, 50% das pessoas não leram um livro. E eu me sinto privilegiado nessa noite de fazer o lançamento do terceiro livro. E quero também agradecer aos meus convidados, alguns convidados especiais que estão conosco aqui. O professor Stefan Polai, sua esposa, a professora Lourdes também, Lourdes, professor Polai, teve uma participação brilhante no meu segundo livro, na correção da língua francesa, e também no terceiro livro, também na língua portuguesa. É um privilégio recebê-los aqui entre nós nessa noite, pastor. Também a Rosemara, estou vendo aqui, nossa colega. A Rosemara, o pastor Sérgio, é mãe do pastor Tiago, É um privilégio recebê-la também. Os demais convidados que nos atenderam estão aqui no templo, na nave da igreja. Não estou visualizando-os, mas são nossos convidados. Esse livro, ele faz uma análise bem minuciosa do Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Asaf foi um personagem bíblico que viveu mais ou menos na idade de ouro de Israel, no ano 1000 mais ou menos antes de Cristo, e ele foi maestro em Israel, foi regente, foi professor de música, foi amigo pessoal de Davi, amigo pessoal de Salomão. Ele ocupou uma posição eminente no reinado de Israel. E nesse livro eu faço uma análise aqui, versículo por versículo, irmãos. Eu trato aqui no primeiro capítulo que talento e posição privilegiada não significam estabilidade espiritual. Asaf, com toda a sua importância no reinado, o lugar que ele ocupava, o cargo que ele ocupava, um salmista que compôs não só o Salmo de número 73, mas vários outros salmos. Ele chegou a um ponto da sua vida que ele narra o seguinte, ele diz: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então eu digo aqui, amados irmãos, que com toda a sua eminência e importância, o seu talento, ele nos ensina que isso não significa estabilidade espiritual. Porque chegou um momento da sua vida que ele pensava mais ou menos o seguinte, para que vocês entendam: eu sirvo a Deus no templo, eu sou um maestro, eu sou um regente, eu sou um autor de salmos, eu toco aqui o meu prato aqui na orquestra, que era um símbolo que ele tocava. É por isso que a capa do livro tem um símbolo aqui, um prato. Mas parece que Deus tem se esquecido de mim. Será que está valendo a pena eu ser fiel a Deus, ser contínuo na obra 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos? Mas ele assume a sua falha, ele diz: os meus pés quase se escorregaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Quando eu olhei para os ímpios, para os imorais, eu percebi que eles não temem a Deus, não observam os preceitos da palavra de Deus, e têm mais saúde do que eu, são até mais bronzeados. Há uma tradução que diz nédios, que é uma expressão bronzeados, são mais fortes, têm mais vigor, não ficam tão doentes, no final da vida sofrem muito menos, trabalham muito menos, e eu aqui nessa situação.
e ele entra numa depressão, em um drama profundo, e ele reclama com Deus, e diz mais ou menos assim: será que valeu a pena eu servir a Deus desde a minha mocidade? Sendo que Deus parece que não se importa comigo. E ele começa a se aprofundar nessa depressão, e ele quase apostata da fé. Até o dia que no Salmo 73, ele diz assim: até que um dia eu entrei na presença de Deus. Ele estava acostumado a exercer o seu ofício todos os dias. Ele foi tão importante que quando Davi traz a arca para Jerusalém, entregou a ele o primeiro salmo. Mas nesse dia Deus se revela a ele. Quem sabe Deus quer se revelar para alguém aqui nessa noite de uma forma diferente também. E aqui no livro, irmãos, apenas um parágrafo que eu quero ler. Embora ele não tenha descrito a forma específica como lhe foram desvendados os olhos, naquele dia as coisas começaram a mudar, e a amargura do seu coração invejoso começou a ser substituída pela leveza e sensibilidade da presença de Deus e alegria do Espírito Santo. Ele começou a entender que Deus, em sua soberania, faz nascer o sol para os bons e maus, que faz chover sobre os justos e injustos, que governa sobre tudo e todos, e que as bênçãos espirituais são mais importantes que as coisas materiais, que as dádivas da graça divina são eternas, e que as riquezas terrenas se passam como um sonho. Asaf chegou à conclusão de que valer a pena sim, e muito, ter persistido e continuar servindo a Deus. Esse já é o final da história, mais ou menos. Mesmo na hora mais difícil de seus conflitos, à beira do poço da angústia e depressão, ele começou a sentir o renovo da fé, emergindo em seu coração outrora amargurado, mas agora palpitante pela presença gloriosa do Espírito Santo. E ele narra no Salmo 73, e diz o seguinte: certamente eu estava enganado, eu fui como um animal, eu fui como um irracional ao tentar compreender Deus na sua soberania, porque os ímpios sim terão o seu fim na hora certa, e que Deus está dando um tempo, quem sabe, para que pessoas como eu, Asaf refletia, voltem ao caminho da verdade. Eles estão com os pés sim sobre um terreno escorregadio e perigoso, mas o Senhor está segurando a minha mão a partir de agora. Eu estou entendendo o que Deus tem para a minha vida, e eu vou continuar servindo, vou continuar adorando, eu vou continuar executando o meu ministério, porque não há ninguém no céu a quem eu mais deseje, e na terra a quem eu mais precise, senão o Senhor Deus. E nesse livro, irmãos, eu faço uma análise versículo por versículo dessa história de Asaf, e quem sabe a sua, ou de muitos de nós, em algum momento da nossa vida. No final do culto eu estarei ali. Agradeço às meninas que prepararam ali uma mesinha, né? Aqueles que quiserem adquirir esse livro, ele custa R$40, aceita Pix, cartão, e também vai ser direcionado uma parte para a Caixa Missionária, pastor Sérgio, certo? Se você não tiver condições de pagar hoje, você pode levar o livro, a gente anota, mas eu quero que cada um de vocês adquira esse livro. E há um dado importante que eu não posso me esquecer. Eu fiz um propósito, irmãos, de que cada cristão pudesse adquirir esse livro, porque a mensagem aqui narrada não é o meu pensamento e o que eu acho, mas é a palavra de Deus. E quando eu pedi para o professor Polai para ele fazer uma análise do livro antes de eu publicar, ele escreveu justamente isso aqui, professor, que todo cristão deve adquirir esse livro. Muito obrigado, porque é uma confirmação, né? Eu penso assim, que todo cristão deve adquirir esse livro, para que se mantenha firme nos caminhos do Senhor Deus. Meu muito obrigado pela sua atenção, a minha gratidão, mais uma vez ao nosso pastor, ao nosso Deus primeiramente, ao nosso pastor presidente, a todos os obreiros, pastor Benedito e meus professores aqui. Cadê o fotógrafo? Vem aqui, meu filho, tira uma foto com o pastor Benedito. Vamos lá. O senhor é o presidente aqui ainda, e ninguém tira esse cargo do senhor. Então vamos lá. Uma salva de palmas, irmãos, para o lançamento do livro, pastor. Deus abençoe, ajudou. Parabéns, viu? Parabéns, que Deus te abençoe. Eu estava aqui acompanhando a postura do pastor,
falando da estruturalidade do Salmo de número 73, da nobreza dessa composição musicista do salmista Asaf. Deus dá para quem quer e quando quer. E o Senhor falou para mim, enquanto Ele anuncia a estruturalidade do Salmo, diga para Ele que os pés dele não vacilarão e que eu vou tomar a frente. Porque os maiores testemunhos, pastor, desse livro não será de crentes, será de pessoas descrentes que passarão as mãos e os olhos nessas páginas, porque o Senhor vai tirar gente da depressão, gente que está oprimida, gente que não consegue mais caminhar no meio de um monte de gente que vive aí com fobia para lá, fobia para cá. Mas há nas sagradas letras da Bíblia e nas letras descritas pela tua consciência, aleluia, unção de cura e de livramento, diz o Senhor. Por isso nessa noite, se eu fosse você, eu levantava as mãos o mais alto que você pudesse.